Olá, tudo bem com vocês? Vamos realizar agora as atividades de matemática do caderno Trilhas de Aprendizagem, que está na página 56 do caderninho de matemática. Nós vamos realizar a atividade 17. Então vamos lá. Leiam, acompanhem comigo no caderninho de vocês, eu vou ler aqui a explicação aqui, ok? É de mais, é de menos, é de dividir ou de multiplicar? A leitura e a interpretação do texto de um problema é fundamental para resolvê-lo corretamente. A interpretação envolve o estabelecimento de relações entre os dados, as condições, a pergunta e a resolução do problema. Mas não adianta nada fazer tudo o que está escrito acima se após resolver um problema você não se perguntar a si mesmo: será que esta é realmente a solução do problema? Então, olha só. O que esse trechinho ele quer dizer, né? Para nós resolvermos os problemas de matemática, os problemas da vida que se apresentam na vida, não adianta a gente simplesmente pegar os números, somar, dividir, multiplicar, sem saber ao certo o que é para fazer. Nós precisamos primeiro entender o problema, né? O que o problema pede, para depois nós pensarmos na estratégia de cálculo. Se eu vou somar, se eu vou subtrair, como que eu vou fazer, né? Se eu vou resolver por meio de um desenho, que expressão numérica que eu posso usar para resolver aquele problema. Então, eu preciso primeiro entender o problema, né? Ver os dados que eu tenho do problema, se aqueles números, se aquelas informações me ajudam a resolver o problema, e mesmo depois de resolvido, eu preciso me questionar: será que essa é realmente a solução do problema? Então, tem uns exercícios aqui na página 57 para nós praticarmos, tá? Eu vou ler aqui, vocês acompanhem comigo. Leia as situações propostas e assinale qual é a operação mais adequada para resolver cada problema, depois resolva os problemas. Então, olha só. São 32 equipes. Cada equipe tem 12 reservas. Quantos são os reservas? Olha só. Qual a informação que eu tenho? São 32 equipes, né? Equipe, está falando em reserva, provavelmente é de algum jogo, né? São 32 equipes, cada equipe tem 12 reservas. Quantos são os reservas? Então, olha só as informações que eu tenho, né? O que eu tenho que fazer com esses números? 32 mais 12? 32 vezes 12? 32 dividido por 12? Ou 32 menos 12? Então, olha só, isso aqui é a perguntinha, né? De mais, é de menos, é dividir ou multiplicar? Então, muito antes da gente saber que operação a gente vai realizar, nós temos que entender o problema, o que ele está pedindo, né? Para eu saber que operação eu vou utilizar. Então, vocês vão ver aqui a estratégia de cálculo que vocês vão utilizar, resolver o probleminha aqui dentro desse quadrinho branco, tá bom? Vamos passar para o próximo. 2. Cada jogo tem 11 titulares e 5 reservas. Em duas equipes, quantos jogadores há entre titulares e reservas? Então, ó, se cada jogo tem 11 titulares e 5 reservas, se eu estou falando de duas equipes, eu preciso fazer o quê para eu descobrir isso, né? Eu tenho a quantidade de uma equipe. Se eu quero saber de duas equipes, quantos jogadores há entre titulares e reservas? Eu tenho que fazer 11 mais 5 e mais 2? 11 menos 5 vezes 2? 16 vezes 2 ou 11 vezes 5 vezes 2? Então, não é simplesmente pegar todos esses números e sair multiplicando, dividindo, somando. A gente tem que saber o que nós vamos fazer, que raciocínio nós vamos seguir para chegar ao resultado desse problema, tá bom? Vocês vão me indicar aqui qual estratégia de cálculo vocês utilizaram, escrevam aqui nesse espaço em branco, ok? Próxima perguntinha. Cada equipe pode levar 23 jogadores para a Copa. São
32 equipes. Quantos jogadores irão à Copa? Então, cada equipe pode levar 23 jogadores. Se são 32 equipes, o que eu faço com esses dois números? 23 jogadores por equipe e 32 equipes. Então, escolham aqui qual alternativa vocês utilizariam para responder ou resolver esse problema, ok? Página 58, nós temos mais alguns probleminhas para nós resolvermos. 736 jogadores foram para a Copa, distribuídos igualmente nas 32 equipes. Quantos jogadores há por equipe? Então, vocês vão escolher agora qual alternativa que resolve este problema, tá bom? Compartilhem aqui a estratégia e o resultado desse probleminha aqui nesse espaço em branco. E a última questão um pastor cuida de um rebanho no qual existe 25 ovelhas e ele é ajudado por 5 cães. Qual é a idade do pastor do rebanho? Tem alguma coisa a ver? Então, um pastor cuida de um rebanho no qual existe 25 ovelhas e ele é ajudado por 5 cães. Qual é a idade do pastor do rebanho? Então, eu quero que vocês vejam se precisa fazer alguma conta para responder e se existe uma resposta, né? Então, quebrem a cuca aí de vocês, bom trabalho, boa atividade. A gente se vê na próxima aula, combinem a correção com a professora de vocês. Eu cliquei aqui e acabou saindo da página. Combinem a correção com a professora de vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!